Deu uma falhinha aqui, né? Eu botei para gravar. Ah, tá, tá. Então, nós falamos na quarta-feira retrasada que os discípulos, e muitos de nós também, não só eles, mas muita gente daquele tempo, tinha muita dificuldade de lidar com o Deus invisível. Porque até então, Jesus para eles era visível, era palpável, era aquele que você podia fazer pergunta e obter respostas. Se bem que Jesus era muito diferente da gente, né? Quando nós perguntamos alguma coisa e que Deus sabe que aquela pergunta a gente já tem a resposta, ele sempre faz uma outra pergunta, né? Às vezes ele não dá a resposta, ele sempre faz outra pergunta. E Jesus fazia muito isso. Mas ele era aquela pessoa, aquele discipulador visível, e de repente ele fala em João 14, né? Diz assim: Eu vou para o Pai, e é preciso que eu vá. E quando eu for, eu mandarei um outro consolador. É lá em João 14, 15, né? E, mas isso é no trajeto da caminhada de discipulado. E não ficou muito definido quando eu vou. E quando eu for, para onde vou? Porque a intenção deles, a ideia deles é que Jesus fosse para Jerusalém assumir algum cargo, algum posto, ou sei lá, um sumo sacerdócio, coisa parecida. Eles não tinham noção do que Jesus estava falando em João 14. Eu vou e vou mandar um outro agora para habitar em vocês. E aí confunde muito a cabeça daquelas pessoas, porque ele estava habitando do lado e agora viria o outro para habitar dentro deles. E sempre, Mônica, ele remetia para os discípulos, sempre ele sinalizava para os discípulos: vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Jerusalém é o começo da história. Vocês foram treinados durante 3 anos. Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Mas basicamente foi isso. Vocês foram treinados durante 3 anos, teoricamente, praticamente, para começar um grande projeto chamado igreja. Fique em Jerusalém, não se afaste de Jerusalém. E aí esse discipulador, ele um dia disse que vai entrar em Jerusalém. Os discípulos dizem para ele assim: mas Senhor, estão querendo te matar lá, procuram te matar. E tu dizes que vão entrar em Jerusalém? E ele entra em Jerusalém. E ele disse que quando ele entrasse, ele tinha que ser julgado pelos sacerdotes, condenado, pisado, debochado, crucificado, morto. Mas esse homem, discipulador, ele entra visível num túmulo. E depois de 3 dias, ele sai invisível. Perdão, aí ele sai ainda visível desses 3 dias e fica 40 dias com eles visível ainda. Só que quando ele, ele sai, ele percebe que 2 discípulos estavam indo para Jerusalém, para Emaús. Ele vai atrás, eu não vou contar a história toda por causa do tempo. Ele vai atrás, resgata esses 2 discípulos. Esses discípulos tomam consciência e diz o texto que eles voltam para Jerusalém. Isso lá em Lucas 9. Eles voltam para Jerusalém. Porque Jerusalém era o lugar de tudo, era o começo de tudo, seria o lugar do começo de tudo. E eles sabiam, Mônica, que tinha que estar em Jerusalém. Porque em Lucas 24, né, ele fala assim: é, permanecei em Jerusalém, porque lá eu vos enviarei a promessa do meu Pai. Então fique em Jerusalém. Ele poderia dar essa promessa para um outro lugar? Não, porque os planos eram já determinados por Deus para a igreja começar em Jerusalém. Só que eles começam a ir para Jerusalém. E aí o que acontece? Nós falamos também na quarta-feira retrasada. Nesse meio,
até chegar a Jerusalém, perto de Jerusalém, eles ouvem o burburinho, eles ouvem o que está acontecendo em Jerusalém, e diz que eles se trancam no cenáculo. Jesus aparece ali, eles trancados, isso num período de 40 dias. Eu até brinquei que tem gente que atrapalha os planos de Deus, né? O plano talvez seria ressuscitar no terceiro dia e recompor o céu de novo, com a segunda pessoa da Trindade, desfalcando o céu, vindo a terceira pessoa, que era o Espírito Santo. E aí, quando ele vê o projeto, não é dando errado, mas as pessoas tentando fazer o projeto de Deus dar errado. Porque se o projeto de Deus não dá errado, amor, são as pessoas que tentam fazer o projeto de Deus dar errado. Ele volta, 2 indo para Emaús, vamos recapitular. Ele vê aqui 11 discípulos, tinha 2 lá, 11 aqui, trancados no lugar com medo dos judeus. A Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus. Então atrapalha como? Não indo para o lugar certo. O lugar certo na vida das pessoas era Jerusalém. O lugar certo desses 11 discípulos era estar em Jerusalém. E eles estavam trancados. E na nossa vida também, assim, a gente teima em ir para os lugares errados. Os lugares certos são os lugares determinados por Jesus. Aonde é que eu tenho que congregar? Qual igreja que eu tenho que ficar? Que ministério eu tenho que ter? Quem eu tenho que discipular? Quem será meu discipulador? Isso já está determinado. Ah, não, mas agora eu quero ter a minha escolha. Às vezes a nossa escolha ela é muito ruim para a gente. Porque se Jesus deixa esses 2 concretizar a escolha deles, estariam em Emaús até hoje. Estariam trancados até hoje, por causa de escolha. Aí o texto diz que 8 dias depois, Jesus volta ali, trancados no mesmo lugar. Agora não com medo mais. Agora por causa de um homem chamado Tomé. Não, eu não vou com vocês para Jerusalém porque eu não vi, eu não vou com vocês para Jerusalém porque eu não toquei. Não, não tem gente assim que parece âncora. Porque tem gente na nossa vida, Mônica, que são propulsores. Propulsor é aquela máquina que tem no navio, né? Que joga o navio para frente, que faz o navio lá navegar, e não é andar, é navegar, né? Tem gente que é propulsor, você chega perto dele, ele te impulsiona, ele manda você. Mas tem gente que é âncora. Chegou, ele já joga a âncora e Tomé era o âncora da turma. Vai ser assim, você vai estar num lugar, numa igreja, num ministério, vai ter sempre aquele âncorazinho. Mas o grande problema não é ele ser âncora, é em si um problema. O problema é ele te ancorar. Esse é o problema, é ele te ancorar. E aí diz que depois disso, Mônica, acerta esse negócio de Tomé, né? Porque Tomé é um problema em todo lugar. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então eles são um problema. Mas diz que saem dali, Mônica, e com destino agora para Jerusalém. Mas, de repente, eu estou conjecturando aqui, ouviram mais alguma coisa. Ó, Jerusalém está pegando. Eles estão querendo matar os seguidores de Jesus. Não vão para lá, não. E eles estavam, Mônica, a 2h30 de Jerusalém. Bem perto do destino, bem perto do propósito. E diz que eles ouvem, diz, não, eu que estou dizendo aqui, né? Talvez eles ouviram falar, tá feia a coisa em Jerusalém. Aí João fala assim, eu vou pescar. Aí os outros, eram 7, nós também vamos com vocês. Ora, saíram 11 do tabernáculo, eram 11 lá no caminho de Emaús, 2 se desviou, já desfez o grupo. No tabernáculo eram 11.
Agora, no mar de Tiberíades, é 7. Já foi diminuindo, já foi diluindo o time. Os problemas mal resolvidos, eles só servem para dividir e diluir o time. E um time desfalcado, né? O Roger que sabe bem, deve saber bem explicar isso aí, né, mano? Um time desfalcado só perde. Só perde. E 2 horas e meia, voltando aqui ao assunto, 2 horas e meia de Jerusalém, eles vão pescar. Pescam a noite toda, não pegam nada, mas na praia lá tem um homem esperando eles, e eles acham que é uma pessoa do lugar, e essa pessoa que eles pensam que é a pessoa do lugar, falou, lançai a rede de novo. Tem um lugar ali, lança a rede. Lançaram e pegaram 153 grandes peixes. Gente, eu estou correndo por causa do tempo, tá? Vocês me perdoem aí. É por causa do tempo mesmo. E aí, quando ele pegam esses 153 grandes peixes, Pedro lembra assim, caramba. Caramba não, Pedro não falava caramba. Não. Judeu não tinha gíria. Gíria é esse pessoal de Mônica lá, Lila, esse pessoal tem esse negócio de falar gíria. Só tem uma pessoa que manda fazer uma coisa difícil e dar certa. Só tem uma pessoa que manda fazer algo que é assim impossível e se torna possível. Pedro levanta a cabeça no barco, olha para a praia e diz assim: é ele, é o Senhor, é ele, é ele. E diz que pula na água, vai, os outros vão atrás, arrastando peixe. Deixa peixe para lá, rapaz. É Jesus que está lá na praia. Deixa essa rede aí, rapaz. Isso não tem importância mais. E às vezes a gente valoriza tantas nossas redes, né? Arrastaram a rede, foram para a praia. E o texto diz, Mônica, que em João 20, né? João 20. Nenhum deles ousaram perguntar quem era ele, porque já sabia que era Jesus. Só ele dá palavra assim. Só ele faz isso. Só ele. E ele diz que quando chega na praia, e aí Jesus coloca aqui, Mônica, uma coisa que muda a história de muita gente, e quem não passar por isso não tem a vida transformada. Eu preguei há pouco tempo numa igreja, e as pessoas ficaram um pouco tristes, que eu falei que tem gente que é 40 membros, 40 anos membro de uma igreja, mas não se converteu ao evangelho. Tem carteira, tem tudo, tem ministério, mas não se converteu ainda. E essa gente, Mônica, também estava assim, sabe? Emaús, trancado no lugar, indo para Tiberíades, indo para não sei onde, com medo. E um dos grandes problemas que eles tiveram, Mônica, sabe qual foi? Quando Jesus ressuscita, as mulheres vão lá, diz que Jesus ressuscitou, elas voltam para a cidade, fala com eles que Jesus ressuscitou, mas o texto diz, eles não creram. Meu Deus, 3 anos andando com o homem, 3 anos vendo milagre, mas a Bíblia diz que não creram, lá em Lucas 24. Eles não creram. Então, pessoas assim, elas precisam que alguma área da vida delas se converta. Não que elas sejam assim totalmente desconvertida. Aí eu digo que é descarrilhada, né? Desconvertida, acho que nem existe isso, não. Deve ter, não. Mas alguma área da vida dela precisa se converter. E Jesus faz o teste da conversão agora. Para mim, isso é um teste da conversão. Ele chega para Pedro, né? No João 21, fala assim: Pedro, você me ama? Porque Pedro não quis puxar conversa. Os outros também não quiseram puxar conversa. Então Jesus começa a puxar conversa. Porque quando a gente está escondendo alguma coisa de Deus, ele sempre dá um jeito de puxar a conversa daquele assunto, Mônica. Não adianta, não adianta. Ele sempre vai puxar.
Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí pergunta de novo: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. É uma coisa hilária, né? Porque pensa alguém ficar te perguntando uma coisa por 3 vezes e você responder por 3 vezes. É estranho. E ele pergunta a terceira vez: Pedro, você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Um discípulo. Não era nem apóstolo. Era um discípulo. Porque Pedro e os outros foram apóstolos quando eles foram enviados de cidade em cidade. Lá em Lucas 9, Lucas 10, Mateus 10. Aí, quando eles retornam desse apostolado, Jesus passa a chamá-los de discípulo novamente. Porque apóstolo é enviado, embaixador, né? Então, por enquanto, eles não eram ainda apóstolos, eles eram discípulos. E para começar alguma coisa de Deus, a igreja de Deus em Jerusalém tinha que provar que ama. Não adianta, Mônica, começar alguma coisa dizendo eu gosto de Deus e ter um sentimento de que gosta de Deus. Ou eu tenho simpatia, ou eu, sei lá, eu tenho algum tipo de afeição pelo evangelho, pela igreja. Não. Se gosta, tem que apacentar ovelha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que ovelhas não se percam, mas que as ovelhas tenham a vida eterna. E não é assim, Mônica, indo para outro lugar que eu vou provar o meu amor por Deus. Eu não consigo provar o meu amor me trancando num lugar. Eu não consigo provar o meu amor por Deus indo fazer outra coisa. Não é que você não tem que fazer outra coisa, tem que fazer outra coisa. Eu agora, daqui a pouco, vou fazer outra coisa. É um trabalho, né? Outra coisa é... Perdão, tá, gente? Não pensa aí. Porque tem gente ruim, né, ô, Mônica? Tem gente que, assim... Mas não é o tempo todo. Você precisa saber que você tem que dar pelo menos o seu dízimo de amor. Ixi, dízimo de amor, não. Ficou ruim. Depois apaga essa na gravação, apaga isso aí, tá, Mônica? Ficou esquisito. Mas será que se pudesse dar o dízimo de amor, eu daria 10% de 24? Daria quanto? 10, depois faz aí, Mônica. Será que eu daria? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, que o nosso culto tem que ser um culto racional. E que, através da prática desse culto racional, eu tenho que transformar a minha mente. E culto, no conceito de Romanos 12, é de cultura. O meu culto tem que chegar numa cultura, ou seja, na cultura do meu bairro, na cultura da minha cidade, na cultura do meu trabalho. O meu culto racional, eu tenho que chegar nesses lugares e mudar a cultura. Mas para isso eu tenho que transformar minha mente. E a sociedade, Mônica, o tempo todo está tentando transformar a minha mente, a sua mente, as nossas mentes. Dizendo, oh, você agora tem que viver e crer no novo normal. Isso já vinha há 3 anos, novo normal. O que é o novo normal? Uma das coisas que o novo normal ensina para a gente é que mentira agora é narrativa. Não é mais mentira, agora é narrativa. É só isso. E o novo normal diz o seguinte, que você pode ser o que você quiser ser. Você pode se relacionar com o que você quiser se relacionar. Acabou. É o novo normal. É porque a minha cultura, o meu culto não está transformando aquela cultura. Aí essas pessoas, Mônica, aí para terminar agora, eu fico pensando, Deus contava com eles para abrir a nova igreja, a igreja modelo, contava com eles. Mas será que nós
ordenaríamos eles, nós confiaríamos neles, cheio de problemas desse jeito, para abrir a igreja que seria modelo para o mundo. Pessoas como eles. E Jesus manda mesmo assim. Mas em Atos 2, eles recebem o Espírito Santo. Naquela reunião dos 120, recebem o Espírito Santo. E agora eles entendem. Porque ser problemático ou não problemático, ser desobediente ou não desobediente, amar a Deus ou não amar, isso vai mudar quando recebe o Espírito Santo. E aí eles passam a ser guiados agora, a serem dirigidos pelo Espírito Santo. E o projeto começa, Mônica. Quando eles põem o pé em Jerusalém, fazem a primeira reunião ali para definir os 12 agora, porque era 11, e a sorte cai sobre Matias. Gente, eu estou correndo por cada hora. Mas começa, tem que começar, Mônica. Tudo tem que começar. Você que está me ouvindo, você tem que começar. Deus vai fazer o resto. É com ele, o projeto é dele, o jeito é dele. Comece, comece. E eles começaram, Mônica. Quando eles começam, lá em Atos 1, 8, quando eles começam, aparece Jesus de novo, na igreja ali, no projeto da igreja. E ele fala assim, ó, o Espírito Santo descerá sobre vocês. E vocês serão testemunha. Vocês receberão poder ao receber o Espírito Santo. E serão testemunha até os confins da terra. Jesus aparece nessa igreja. E aí, logo em seguida, no mesmo capítulo 2, quem aparece? O Espírito Santo. Desce em forma de língua de fogo. Todos começam a falar nas suas línguas, entendendo as suas línguas. Projeto de Deus, presença de Jesus. Projeto de Deus, presença do Espírito Santo. E no mesmo capítulo 2, no versículo 47, aí fecha a trindade no projeto da igreja. A Bíblia diz que Deus acrescentava a cada dia na igreja aqueles que iam sendo salvos. Como é que eu não posso acreditar num projeto de igreja assim, Mônica? Com a presença da Trindade. Os três descem dos céus e vêm para elaborar, e vêm para concretizar, consolidar um projeto de igreja celestial. E aí, quando esses três descem, eu não sei o tempo cronológico, se os três se encontraram em Atos, provavelmente sim. Porque lá em Gênesis, né, os três estavam juntos. Eles estavam juntos, os três. Eu acho que liberou o céu, liberou geral. Eu acho que liberou geral, porque em Atos 8, o anjo aparece para falar com Filipe. Anjo tirando Pedro da cadeia. Anjo aparecendo para Paulo. Era a igreja mais anjada que tinha. Anjada, não. Era a igreja com mais presença de anjo que tinha. Os céus estavam naquela igreja. E aí eu fico pensando o que tem que atrai a presença de anjo, o que tem nessa igreja que atrai a presença da Trindade Santa. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Tinha gente super perfeita? Não. Tinha não. Mas tinha gente que dizia que amava. E vivia como se ama. E isso foi apoderando tanto eles, apoderando tanto, tanto, tanto. Porque assim, o amor de Deus e a prática do amor de Deus começa a nos empoderar de uma presença santa, poderosa, a tal ponto que lá em Atos 3, o homem era colocado todo dia na porta do templo para pedir esmola. Pedro e João, eles passam ali, estavam tão apoderados
e diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, anda. É isso que ele traz para dentro da gente, com tudo isso que eu acabo de falar. É isso que ele faz com a gente. Dá o que é dele para sermos testemunhas para todo mundo. Gente, um beijo grande. Um grande abraço. Amo vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, meu pastorzão, obrigada. Obrigada, bom trabalho, um ótimo dia. Precisamos começar, hein? Quando você começa, a presença vem. Obrigada, meu pastor Tony. Vai estar gravado e a gente vai estar aí colocando para as outras pessoas ouvirem. Um beijo no seu coração. Vou liberar nosso pastor. Vamos orar na sala, que eu estou até atordoada. Obrigada, pastor Tony, por esse comprometimento com essa sala do transbordo e com essas vidas. Que Papai do Céu continue te abençoando e enchendo o seu dia de alegria. Beijo, família. A gente se fala. Um bom trabalho para todos.